Livro de Êxodo, capítulo 34, ou na nomenclatura hebraica, segundo livro de Moisés. Vocês sabem que Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, isso aí é uma nomenclatura que foi dada muito tempo depois na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Os hebreus, eles dividem essa coletânea aí, eles chamam dos 5 livros de Moisés. Moisés 1, 2, 3, 4, 5. Então, abra aí em Moisés 2, por favor. Para quem tem dificuldade, fica no Antigo Testamento, tá? Segundo livro. Muito bem, nós vamos hoje do verso 18 até o final do capítulo. Não, ainda não. Vamos de 18 a 26. Tá bom? E você mantenha aberto aí que nós iremos lendo e explicando à medida que a exposição prossegue. O que é que a gente viu na mensagem anterior? Deus havia tirado o povo de Israel da terra do Egito com sinais, prodígios e poder e trouxe o povo até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai o povo acampou lá embaixo, enquanto Deus chamou Moisés para o topo do monte, o cume do monte. E lá Deus encontrou com Moisés e deu sua lei, deu seus estatutos e os seus mandamentos a Moisés. Moisés desce com 2 tábuas, onde estavam os 10 mandamentos, e vê que o povo, na ausência dele, depois de 40 dias, tinha feito um bezerro de ouro, dizendo: estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Moisés ficou muito irado, quebrou o bezerro, quebrou as tábuas, e Deus o chama de volta lá no alto do monte. E lá no alto do monte, pela segunda vez, Deus então continua a dar a sua lei a Moisés, seus estatutos, manifesta a sua glória a Moisés, foi o que a gente viu na última exposição, renova a aliança com o povo de Deus, apesar da rebelião deles, e após isso, Deus ordena a Moisés que o povo celebre 3 festas no ano. Então, 3 vezes no ano havia festa em Israel. E essas festas eram geralmente, ou deveriam ser, lá onde estava o tabernáculo. Por enquanto, o tabernáculo estava no deserto. Então, onde o tabernáculo tivesse, ali seria celebrada a festa. Depois ele vai ser movido para Jerusalém, lá no Monte Sião, por Davi. E depois Salomão vai construir o templo no lugar do tabernáculo. Mas, por enquanto, nós estamos falando aqui do local da presença de Deus no meio do seu povo, lá no tabernáculo, na base do Monte Sinai. Moisés está lá em cima. E ordena que ele celebre essas 3 festas em que o israelita compareceria diante dele, como eu já falei. Ou seja, ao contrário de que muitos pensam, o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus de alegria, de festejo, de paz, de comemoração, senão ele não teria estabelecido 3 festas. No início da igreja cristã, teve um herege chamado Marcião, que ele achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus severo, e era diferente do Deus de Jesus Cristo, que era um Deus de amor, compaixão e misericórdia. O Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, cruel e malvado. Então, o que é que Marcião fez? Ele pegou a Bíblia e saiu recortou o Antigo Testamento, tirou algumas cartas de Paulo, alguns evangelhos, e o que sobrou da Bíblia dele foi apenas o Evangelho de Lucas, algumas cartas de Paulo, e ele dizia: isso aí é que é a palavra de Deus. Quando você não tem a ideia correta a respeito de Deus, você pode começar a agir dessa maneira, não recortando sua Bíblia, mas escolhendo. Por exemplo, eu só quero ler o Evangelho de João, eu só quero ler o livro dos Salmos e coisas dessa natureza. Nós temos a Bíblia toda diante de nós, porque é o mesmo Deus, O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E ele não é um Deus severo que existe para estragar os nossos prazeres. Através dessas festas, Deus queria se encontrar com o seu povo, celebrar juntamente com o seu povo, e queria preservar na memória do povo a história da redenção. A história da redenção é o registro dos atos salvadores de Deus na história, que começa com a morte de Cristo por nós,
uma vida de santificação, a missão de irmos ao mundo para ganharmos as nações para o Senhor Jesus e a antecipação da vinda dele e nossa reunião final com ele. As festas celebram isso aí. E nós vamos ver cada uma delas agora e no final eu queria fazer algumas aplicações. A primeira festa é a festa dos pães sem fermento ou festa da Páscoa, que está aí no capítulo 34, de 18 a 21. Ouçam a leitura. Isso é Deus dizendo a Moisés, lá no alto do Monte Sinai: celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filho macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Lembra que eu disse às crianças, festa de aniversário, o amiguinho chega sem nada, né? Não pode, aqui Deus está dizendo. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. E mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Aqui estão as orientações de Deus relacionadas à primeira festa e mais alguns outros mandamentos que têm a ver com as festas em geral. Ele começa dizendo que essa festa, ela consiste em os israelitas comer pão sem fermento durante 7 dias. Durante 7 dias. Era uma semana em que o pão era aquele pão feito com farinha e água e sem fermento. O fermento era adicionado para aumentar a massa do pão e dar algum sabor. Deus proíbe, durante a festa dos pães sem fermentos, que eles usassem exatamente o fermento para levedar a massa. O fermento, essa capacidade do fermento de contaminar a massa toda, acabou fazendo com que o fermento se tornasse símbolo do pecado no Novo Testamento. Várias vezes no Novo Testamento existe essa referência. O fermento é um símbolo do pecado, porque a semelhança do fermento, o pecado não tratado, ele contamina a vida da pessoa, outras pessoas, sua família, a sua igreja e assim por diante. Então, eles deveriam se abster de comer pão fermentado durante 7 dias. Essa festa era celebrada entre o mês de março e abril e durava 7 dias, e a razão era lembrar a saída deles do Egito. Eles estavam, durante 430 anos, eles foram escravos na terra do Egito. E Deus, então, mandou Moisés para tirar o povo de lá. O faraó não queria deixar. E vocês conhecem a história das 10 pragas. A última era a morte dos primogênitos. E Deus, então, preparando o povo para a sua saída, disse, olha, faraó vai mandar vocês saírem depois da morte do filho dele, que o primogênito de faraó também vai morrer. Então, vocês estejam preparados para, na hora que for dada a ordem, pé na estrada. Então, não leva móvel, não leva nada, televisão, fica tudo para trás. Vocês vão levar o que vocês precisam para a viagem. E aí, na pressa, não dava tempo de fazer pão, porque o pão leva um tempo até a massa fermentar. Então, o pão que eles prepararam era um pão sem fermento, sem fermento. Então, a partir daí, Deus mandou que, para relembrar a saída do Egito, que eles saíram com pressa, porque Deus poderosamente os libertou de Faraó, eles iam passar 7 dias comendo pão sem fermento. Essa é a primeira festa. O que muita gente não sabe ou não lembra é que essa festa era celebrada logo depois da festa da Páscoa. Na verdade, as duas festas são consideradas como uma. Na sexta-feira, geralmente, o cordeiro pascual era imolado, era morto, e na semana seguinte, uma semana comendo pão sem fermento. Comendo pão sem fermento. Páscoa, festa dos pães sem fermento. Tudo isso junto, tudo isso,
A Páscoa relembrava a passagem do anjo da morte sobre a casa dos israelitas. Vocês sabem disso. A palavra Páscoa, Páscoa no hebraico, significa passagem. E se refere ao fato de que quando o anjo da morte passou pela casa dos israelitas, lá no Egito, ele viu o sangue do cordeiro que tinha sido morto e ele passou sem matar o primogênito. Daí o nome da festa, Páscoa, em rememoração à salvação dos primogênitos. Por isso que aqui no texto, colado com essas instruções, vem a instrução de Deus dizendo: todo primogênito é meu. Todo primogênito é meu. Sim, é de Deus, porque Deus os salvou do anjo da morte através do sangue do cordeiro. E então as instruções: os primogênitos das ovelhas vão servir para o sacrifício de Deus. Então, a ovelhinha, o primeiro filhote das ovelhas, eram separados para serem oferecidos em sacrifício a Deus. Os primeiros filhotes do jumento, do asno, do jegue, não poderia ser oferecido a Deus em sacrifício, porque era considerado um animal impuro. Então, o que é que fazia? Você trocava o jumento por uma ovelha. O cordeirinho no lugar do jumento. Se você não quisesse fazer isso, para não perder o cordeiro, na hora que você fizesse a troca, o cordeiro ia ser morto. Então você simplesmente matava o jumentinho desnucando, que significa quebrando o pescoço dele. Ele não era nem morto sangrando, né? Porque o sangue de animal impuro contaminava, em vez do sangue dos cordeiros, que era animal puro, trazia purificação. E os filhos dos homens, e os primogênitos dos homens, tinham que ser resgatados. Para cada primogênito, a família tinha que oferecer um cordeiro no lugar dele, o que é uma figura maravilhosa do que Cristo fez na cruz. Ele tomou o nosso lugar, ele foi oferecido em nosso lugar. Tem uma história no Antigo Testamento que nos lembra bem disso aí. Gênesis 22, quando Deus disse a Abraão que sacrificasse Isaque, seu filho querido, amado, no alto do monte. E Isaque sobe o monte juntamente com seu pai, levando a madeira nas costas, levando o cutelo, Abraão levando o cutelo, o fogo e tudo. E aí Isaque diz: pai, eu estou vendo tudo que precisa para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Resposta de Deus: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Chegando lá no alto do monte, Abraão vai sacrificar seu filho Isaque, e Deus então diz: basta, eu agora sei que você de fato crê em mim e você me teme. E aí Abraão, olhando de lado, ele viu um cordeirinho que estava preso nos ramos pela galhada, pela cabeça. Ele tira o cordeiro e oferece no lugar de Isaque. Essa troca daquilo que era destinado a Deus para ser morto, também o nome disso é anátema. O nome disso é anátema também, é usado no Antigo Testamento. O anátema, em vez de nós sermos tratados como anátema, Deus tem um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi dado em nosso lugar. É isso que a Páscoa celebrava, é isso que a festa dos pães sem fermento celebrava também. Na festa da Páscoa, os israelitas deveriam trazer os animais para sacrifício. Toda a festa da Páscoa, celebrada diante do tabernáculo, depois lá em Jerusalém, o israelita vinha de tudo quanto era do lugar. Jerusalém estava no Reino do Sul, em Judá, e o israelita morava em Zebulon, Naftali, aquelas tribos mais ao norte. A viagem era uma viagem que podia levar um mês, mais ou menos. Era uma viagem muito longa. E o israelita levava os animais para serem sacrificados. Ninguém, por conta da viagem, por conta de qualquer outra coisa, deveria comparecer diante de Deus de mãos vazias. Veja aí, no final do verso 20, quando ele diz assim: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. O israelita, mesmo aquele que morava mais longe, ele não podia vir celebrar a festa sem trazer um presente para o festejado. Não é como eu falei para as crianças, festa de aniversário, não é normal levar presente. Isso não quer dizer que tem que levar. Não é? Eu já fui em muita festa de aniversário que eu não levei foi nada. Na verdade, eu comi, não tinha levado nada. Mas Deus está dizendo, quando você vier festejar, você traga
traga comida, traga os animais, traga o trigo, o óleo, o azeite que são necessários para as festas no templo e assim por diante. A ideia de que Deus deseja estar conosco, celebrando juntos, participando ali daquele momento, como nós dissemos. Então, Páscoa, sexta-feira, uma semana decorrida, festa dos pães ázimos. Isso tudo era para ser celebrado pelos israelitas diante de Deus. A sequência é muito bonita, né? Páscoa, a redenção e a salvação. Pães ázimos, santificação. Porque essa é a sequência. Primeiro você é justificado, primeiro você é salvo. Em seguida começa o processo de santificação, em que você vai aprendendo a viver uma vida sem fermento, sem o fermento do pecado, mortificando o pecado em sequência à Páscoa. Você não pode comer pão, você não pode celebrar a festa dos pães ázimos sem primeiro celebrar a Páscoa. Ninguém que não seja convertido vai viver um processo de santidade, ele não vai conseguir. Mas quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro na Páscoa, ele vai ter forças para se livrar do fermento durante a sua vida. E aí vem, em seguida, um mandamento que parece desconectado de tudo, que é o 34, verso 21. 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Por que esse mandamento está aqui? Não é uma festa, por assim dizer. Ou é, mas parece desconectado. A razão é simples. Deus determinou que Israel trabalhasse 6 dias, o israelita devia trabalhar 6 dias, e no 7º dia ele tinha que descansar. O fato de que ele tinha que viajar lá do norte da Palestina para o sul para celebrar a festa, não anulava isso, não anulava. Ele tinha que permanecer na regularidade da rotina, do dia a dia que Deus estabeleceu. Mesmo que fosse tempo da colheita, quando então ele poderia se sentir muito tentado a trabalhar para poder dar conta da colheita, não podia. Ele tinha que trabalhar 6 dias, descansar 1. Eu estou imaginando a seguinte cena: ele sai lá do norte da Palestina, vai com sua família durante 1 mês, vai bater um sábado, vai acontecer, ele não devia continuar a viagem no sábado, mas com a sua família parar e celebrar o dia do Senhor, e aí continuar o seu caminho e a sua peregrinação. É por essa razão que esse mandamento está aqui, para dizer que o ordinário não deve ser prejudicado pelo extraordinário. Deus é um Deus que nos criou no tempo, nos deu uma rotina, um ritmo, e nós precisamos disso, senão a nossa vida vira o quê? Um caos. Você troca o dia pela noite, no trabalho, você não descansa no dia do Senhor, daqui a pouco está uma bagunça na sua vida e você não aguenta, porque fomos criados dentro do tempo para ter rotina, regularidade, e por isso esse mandamento está aqui. Não deixe que a festa extraordinária quebre a sua rotina ordinária, porque você precisa disso. Que sabedoria de Deus, não é? Sabedoria de Deus. Segunda festa, a festa das semanas. Está no verso 22. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo. Festa das semanas. Você talvez não conheça essa festa por esse nome, mas ela tem 3 nomes, essa festa. Ela é chamada de festa das semanas porque ela acontecia 7 semanas completas, 50 dias, após a oferta do feixe de trigo durante a Páscoa. Olha só, Páscoa, início da colheita. 1 semana de pães ázimos, depois marcava 70 semanas, 7 semanas completas, e no final havia a celebração da festa, que era chamada a festa da semana. Páscoa, pães sem fermento, festa das semanas. A sequência era essa aí. Então, ela é chamada de festa das semanas, porque acontecia 7 semanas completas. É chamada
festa das primícias, porque era nessa época que iria começar a cevada a florescer, e aí as primícias, os primeiros frutos eram colhidos, e ela é também conhecida pelo nome de Pentecostes. Por quê? Porque a palavra 50 em grego é Pentecostes. Pentecostes, que foi aportuguesado para Pentecostes. E é por esse nome que é a festa mais conhecida. E depois da Páscoa, ela é provavelmente a festa mais famosa e popular entre os cristãos. Páscoa é a primeira de todas, não é? Mas depois vem Pentecostes também. Estão acompanhando a sequência, né? Páscoa, pão sem fermento, 50 dias, Pentecostes. Bom, e aí vem a terceira festa, que está no final do verso 22. Eu vou ler todo outra vez para vocês perceberem a diferença. Verso 22. Celebrem também a festa das semanas. Essa é a segunda festa, que é a festa das primícias da colheita do trigo, também conhecida por festa das primícias. E aí vem, e a festa da colheita no fim do ano. Então, aqui é a terceira festa, chamada de festa da colheita. Pastor, por que o senhor fica pregando essas coisas aí, coisa da lei de Moisés? Isso é muito complicado. Eu estou lendo aqui, estou entendendo o que o senhor está dizendo, mas eu sempre li isso aqui e não estava entendendo, por isso que eu não gosto de ler, especialmente livro de Levítico, né? Que eu estou com vontade de pregar aqui também, exatamente por isso, né? A razão pela qual a gente tira tempo para pregar em livros difíceis como esse aqui, é porque é a palavra de Deus. E está escrito que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação do homem na justiça e no caminho de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo disse também que tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O Senhor Jesus, os apóstolos, eles citaram abundantemente do Antigo Testamento. A gente não quer que vocês fiquem só lendo um versículo ou dois do livro de Salmos, lendo uma passagenzinha do Evangelho de João, aqui e acolá, lendo um pedaço da carta aos Romanos. A gente quer dar alimento sólido, quer que vocês aprendam, que vocês estudem, que vocês cresçam, que cada vez que vocês aprendem mais alguma coisa, isso vai refletir na prática e na vida de vocês. E é um privilégio para nós podermos estudar a palavra, mesmo em textos difíceis assim, porque nós cremos, como eu vou mostrar no final, que tudo isso tem um significado para nós. Deus quer nos dizer alguma coisa. Vamos lá para a terceira festa, tá? Festa da colheita. Se vocês não estudarem, eu vou contar uma história aqui, não devia, não está gravando? Ixi. Sempre me arrependo das minhas piadas. Tinha uma classe de catecúmenos, né, uma classe de meninos, assim, adolescentes, que estavam estudando para fazer batismo e profissão de fé. E tinha um chamado Pedro. O Pedro era horroroso. Pedro não tinha condição, não pegava, não batia bem, enfim, não gostava de... Chegou o dia do exame, lá diante do conselho, Pedro falhou. Toda a classe ia ser batizada, fazer profissão de fé, menos Pedro. E aí chegou o dia lá, a festa, todo mundo lá. E... Aí quando o pastor apresentou os meninos, né, os adolescentes que iriam fazer profissão de fé e tudo mais, aí a classe se levantou como um todo e disse, dá uma chance para Pedro, dá uma chance para Pedro. Aí o pastor, comovido, disse, tá bom, eu vou fazer uma pergunta a Pedro, se ele responder, então ele vai ser batizado. Aí chamou Pedro e disse, Pedro, botou o microfone, né, e disse, Pedro, quais são os 4 evangelhos? Aí Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí a igreja toda se levantou e disse, dá outra chance para Pedro, dá outra chance para Pedro. Vocês não entenderam mesmo, né? Nem a igreja sabia. É por isso que a gente estuda, tá, gente? Para que quando chegar lá no exame, no conselho, todo mundo passe aí. Vamos lá. Corta depois isso aí. Edita isso aí. Festa da colheita. Fim de ano. Essa era a terceira vez que Deus ordenou que fosse celebrada pelos judeus. É a terceira festa. E ela era celebrada
no nosso calendário entre setembro e outubro, no final do ano agrícola. Então, veja, começa em março, abril, por aí, com a festa da Páscoa, e vai terminar no final do ano agrícola com a festa da colheita. Enquanto que Pentecostes marcava o início da colheita, a festa da colheita celebrava a sua conclusão. E ela é também chamada de Tabernáculos. E ela é mais conhecida por esse nome. Por que é chamada de tabernáculos? Porque Deus determinou que eles fizessem uma festa acampando. Quando chegasse a ocasião dessa festa, todo mundo saía de casa, ia armar uma barraca e, juntamente com a família, iam acampar durante 7 dias. Que coisa, né? A criançada devia amar a festa dos tabernáculos, né? Em que eles iriam sair com os pais. Eu me lembro quando eu saía para acampar com os meus filhos, e a farra que isso era, né, especialmente para eles, eu não, que as costas não aguentavam muito, mas eles ficavam felizes da vida, eles ficavam esperando por isso. Durante 7 dias, o israelita teria que dormir em cabanas. Por que isso? Porque essa festa, sendo no final da colheita, ela celebrava a provisão de Deus para os israelitas durante 40 anos no deserto. Durante 40 anos, quando terminou esse episódio do Sinai, os israelitas passaram 40 anos andando pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida. E durante esses 40 anos, eles acamparam em barracas, em tendas. Agora, a festa dos tabernáculos repetia isso aí. O israelita passava uma semana morando em tendas para lembrar que eles eram peregrinos, que eles não tinham lugar deles, e que Deus os sustentou durante aquele período, e que a vida deles era provisória como uma barraca. Enquanto que Deus tem uma mansão, como Jesus disse, vou preparar lugar na casa de meu Pai, há muitas moradas, na mansão do meu Pai. O israelita tinha essa sensação de que ele era peregrino aqui, como nós deveríamos ter também. A festa, então, significava gratidão pela provisão divina, rememorava a fidelidade de Deus durante aquele tempo e era uma celebração marcada por alegria, descanso e adoração. Como eram essas festas? Páscoa, fermento, como é que era a festa? O israelita chegava diante de Deus, oferecia sacrifícios, o sacrifício era, em parte, devolvida a ele, e ele então fazia um churrasco com sua família, e comia, se alegrava, reunia os parentes, familiares, se reconheciam, era uma grande festa onde a comida, o comer junto, o beber juntos, o compartilhar as experiências fazia parte. Assim eram essas festas. E elas têm, naturalmente, uma progressão. Páscoa, relembrando a redenção, pães sem fermento, a santificação, Pentecostes, as primícias e a provisão, e tabernáculos, a comunhão com Deus. Existe agora, continuando o nosso texto, temos agora um mandamento geral. Veja aí, do verso 23 ao verso 26. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de vocês, e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. E não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Orientações gerais a respeito dessas festas. Vamos uma por uma aqui, rapidamente. Primeiro, no verso 23. Como é que essa festa deveria ser celebrada? Como é que as festas deviam ser celebradas? Cada homem, cada pessoa, e aqui é o homem e sua família, tá? A esposa e os filhos. 3 vezes por ano, todo homem devia comparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Era como quem vai bater o ponto, né? Tem que comparecer diante de Deus. E chegar lá e dizer, Senhor, eis-me aqui, era assim que ele fazia. Senhor, eis-me aqui com minha família, com meus filhos, minha esposa, com
meus parentes, e eu trago para o Senhor, como expressão de gratidão, esses animais, o trigo, eu trago o óleo, trago tudo isso, como gratidão de tudo aquilo que o Senhor me deu. Era a ocasião em que ele entregava os dízimos de tudo que ele tinha. Nós falamos de dízimo na semana anterior. E ele comparecia diante de Deus. No verso 24, segunda orientação. Eu expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Isso que vocês estão fazendo aqui é provisório. Nós estamos no deserto, mas eu vou dar uma terra prometida para vocês. Celebrem isso. Eu vou dar uma terra própria para vocês. Se alegrem com isso aí. Terceira orientação. Ninguém cobiçará a terra de vocês quando vocês vierem comparecer diante de mim. Porque o israelita podia dizer, mas Deus, eu ir para Jerusalém, eu moro aqui em Naftali, ou Zebulon, e vou passar um mês fora de casa, né? 2 meses, um mês para ir, um mês para voltar. Quando eu voltar, o movimento sem terra dos amalequitas já invadiu a minha terra, a minha propriedade, comeram o meu gado, acabaram com minha cevada, ocuparam a minha casa. Deus, como é que eu posso? Eu não posso deixar. Aí Deus diz aqui, ó, ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem à presença do Senhor. O Deus que controla os corações prometeu, venha sem medo, que eu vou cuidar de você. Eu não vou deixar que sua terra seja tomada por outro. Ninguém vai cobiçar a terra de vocês. Pode vir celebrar. Em outras palavras, não deixe nenhuma desculpa acontecer para que você não participe das festas do Senhor. Terceira orientação, no verso 25, a quarta orientação, não ofereça o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Na Páscoa, quando vocês sacrificarem o cordeiro, não comam pão fermentado. É pão sem fermento, conforme já foi determinado. Também, quinta orientação, o sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para amanhã no segundo dia. Quando o cordeiro pascual fosse imolado, ele tinha que ser comido todo naquela noite. Não podia deixar nada para o dia seguinte. Significa, ele foi totalmente consumido. Uma figura do que aconteceria na cruz, quando o Senhor Jesus, de fato, morreu, uma morte dolorosa, e foi sepultado. E verso 26, na festa das primícias, tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Ou seja, o que for primícia, isso pertence a Deus, com uma indicação de gratidão e reconhecimento que Ele dá a todas as coisas. E a última orientação, final do verso 26, não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Os estudiosos que eu li, para poder tentar entender isso aqui, não me ajudaram em nada. Eles também não sabem. Eles dizem, né, os comentaristas, eles dizem, ninguém sabe o que é que Moisés quis dizer com isso aí. Então, somando, tem 3 possibilidades. Primeiro, Deus não quer que o israelita, ao oferecer sacrifícios, use de crueldade. Porque é crueldade, né, gente? Você pegar um cabritinho e cozinhar no leite da mãe. Né? Isso aí é cruel, né? Segunda possibilidade, pode ter sido isso? Pode. Segunda possibilidade, reverte o que é natural, o leite da vida. E agora você usa leite para a morte. Então, reverte aquilo que é natural. E Deus não quer isso. E a terceira coisa é que, provavelmente, isso era feito no culto das nações pagãs ao redor de Israel. Talvez fosse uma prática das religiões de prosperidade, de fecundidade, fazer isso, cozinhar o cabritinho no leite da própria mãe, a mãe estando viva, né? a ovelha. E Deus, então, não queria que os israelitas fizessem esse tipo de coisa. Qual das 3? Ninguém sabe. O que mostra para a gente que tem passagens difíceis na Bíblia e que nem sempre a gente tem uma resposta. Mas a boa notícia é que essas passagens, elas não tocam em nenhum ponto central da nossa doutrina. Tudo aquilo, todos os textos que nós usamos para as grandes verdades da fé, são textos claros, cujo sentido é acessível a qualquer pessoa, não precisa estudar, pesquisar, porque o sentido é óbvio. Vamos para a aplicação, gente. O que é que isso tudo tem a ver? O que é que isso tem a ver conosco? Bom,
Alguns pontos aqui. Não sei se vou seguir a numeração correta, mas vamos lá. O que é que a gente aprende diante de tudo isso? Primeiro, que a festa e a sequência das festas nos ensinam sobre a história da redenção. Cristo morre na Páscoa como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando Paulo diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Uma vez que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, nós não celebramos mais a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor, que representa a morte de Cristo Jesus. Pães asmos, vida de santidade. Olha o que é que Paulo diz nesse mesmo versículo, 1 Coríntios 5, 7. Jogue fora o velho fermento, pecado, para que vocês sejam nova massa. É isso que Deus nos chama para ser, usando a analogia, nova massa, uma massa sem fermento. Cristo morre por nós, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, e nós queremos viver uma vida sem fermento. Pentecostes se refere à obra missionária de pregar o Evangelho às nações pelo poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Tabernáculos, que festa linda essa daqui. Lá em João, capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que o verbo habitar, no grego, é o mesmo verbo para armar uma tenda. O sentido poderia ser traduzido assim: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda no nosso meio, lembrando a festa dos tabernáculos. Agora não somos nós que armamos a tenda para que Deus venha morar conosco. O próprio Deus armou a sua tenda no meio da humanidade, no meio do seu povo, para ter comunhão conosco. Em terceiro lugar, Deus não era contra a alegria, gratidão, cânticos, festejar e alegrar-se, e assim nós deveríamos ser também. Gente, não tem pecado nenhum em alegria verdadeira pelo motivo correto. Nós não precisamos ter um culto macambúzio, que às vezes parece um enterro. Graças a Deus não é o nosso. Mas tem cultos que parecem um enterro. Parece um enterro. É festa, é celebração. No culto a gente vem se encontrar com o nosso Deus. A gente vem celebrar. Por isso que ele diz, não compareça de mão vazia. É festa. Venha. Vamos celebrar juntos. É isso que Deus deseja. A tenda, o tabernáculo era chamado de a tenda do encontro, porque era ali que Deus se encontrava com o seu povo. Não estou dizendo que durante a semana você não tem encontros com Deus, mas isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente, é o povo de Deus vindo se encontrar com o seu Redentor e o seu Salvador. Próximo ponto. Todas as três festas apontam para uma única festa. Qual é? É a de hoje que nós vamos celebrar. Qual é essa festa? A ceia do Senhor. Todas essas festas apontam para uma. Para os judeus, Deus deu três festas, porque o evento que elas celebram é muito complexo, para você poder entender com uma festa só. No Novo Testamento, o Senhor Jesus e os apóstolos reduziram todas as festas a uma única festa, que é a celebração da ceia do Senhor, no dia do Senhor, com o povo de Deus reunido. Ali você tem a presença de Cristo tabernaculando entre nós pelo Espírito, Ele está presente espiritualmente. Ali você tem as primícias, simbolizadas pelo vinho e pelo pão. Ali você tem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, que usa tudo isso, a gente chama de meio de graça. O Espírito Santo usa isso para nos edificar, consolar e instruir. E você tem Cristo, que é o Cordeiro Pascual que foi dado por nós. Todas as três festas se resumem numa celebração única. E, pensando bem, nós festejamos mais do que o israelita, porque ele tinha três vezes no ano. Nós temos todo mês, né? Celebração da festa. Poderia ser todo dia. Calvino queria fazer isso todo dia, não, todo domingo. Calvino queria fazer isso todo domingo. O consistório de Genebra não deixou. Mas quanto mais festa, melhor. Né? Quanto mais festa, melhor. Então, existe uma razão pela qual Deus determinou todas essas coisas. Domingo, então, é o nosso último
é o nosso único dia de festa e de celebração. Por último, não venha adorar a Deus de mão vazia. Deus quer que você traga o sacrifício do seu coração. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que nós não devemos nos deixar envolver por esse mundo, mas devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. No culto nós nos entregamos a Deus. No culto nós nos oferecemos inteiramente a Deus. E juntamente conosco vem o nosso bolso, nossas posses, nossos talentos, nosso tempo, tudo aquilo que Deus me deu. Eu consagro e entrego a Deus para viver para Ele e para servi-lo. Amém? E finalmente, é na ceia do Senhor que nós nos encontramos com o Senhor Jesus, através da celebração dos símbolos que Ele deixou, o pão e o cálice. Quando nós celebrarmos agora, que você faça isso com muita alegria, entendendo o que é que isso representa. Isso aqui não é invenção da igreja, não. Isso aqui é a consumação das 3 festas. É Deus, através da história, construindo a narrativa até que chegasse aqui. E nós vamos participar disso com alegria. Amém? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua leveza, pela tua alegria. Tu queres que nós nos alegremos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Senhor, dá essa alegria. Talvez nessa manhã haja alguém que veio para cá para se encontrar contigo, mas veio triste, sem espírito de festa, pensando apenas nos seus problemas, nos seus erros, nos conflitos. Nós pedimos que tu renoves a confiança, que o Senhor encha de alegria. O fruto do Espírito é alegria. Que teu Espírito Santo produza esse fruto em nosso coração. Recebe, ó Deus, agora a nossa gratidão quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.